tráfico, tortura e terrorismo, ok? Professor, mas nós não temos o crime de terrorismo. Sim, temos e vou mostrar a vocês, ok? Vem comigo para a tela. Aqui temos o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo. É o TTT. Eles são equiparados a hediondos. Eles não são hediondos. O que quer dizer ser equiparados a hediondos? Apesar de não ser hediondos, eles receberão o mesmo tratamento. Vem comigo para a tela. Tráfico de drogas é hediondos. Beleza. O que é tráfico de drogas? A lei de crimes de tráfico de drogas, ela traz o artigo 28 e ela traz o artigo 33 ao 39, todos prevendo crimes. O artigo 28 é crime? É, pessoal, é crime sim e vai ser tratado em aula específica, ok? O que eu quero que os senhores saibam é, uma corrente vai dizer que tráfico de drogas para fins de hediondez é o artigo 33 caput, o artigo 33 parágrafo 1º e o maquinários, que é o artigo 34, ok? Uma segunda corrente vai dizer que são esses, 33 caput, parágrafo 1º, 34, aí você pula o 35 e aí vem 36 e 37. Ou seja, para essa outra, o 35, o 38 e o 39 não são, mas o 36 e o 37, o 36 e o 37 também são. Veja a diferença, uma corrente, 33 caput, primeiro e 34. Uma outra, 33 caput, primeiro, 34, 36 e 37. Qual que eu levo para a prova? Não tem qual dizer assim, ah, essa prevalece. Não, prevalece essa. Por quê? Porque você vai achar doutrinador que fala que prevalece a primeira corrente. Você vai achar doutrinador que fala que prevalece a segunda corrente. O que eu posso afirmar para a sua prova? Que o 35 não é hediondo. O 35 é a associação para tráfico de drogas. Essa o STF já disse. Ela não é crime hediondo. E o 38 e o 39 também não. 38, prescrever culposamente. 39, conduzir embarcação. Ah, um detalhe. Você sabia que existe crime culposo na lei de drogas? Sim, tá aí o artigo 38, prescrever culposamente. Legal, pessoal? Legal? E quando você vai estudar crime culposo, você vê que a maioria deles exige o resultado para consumação, é um crime material. Mas existe crime culposo formal, que não exige resultado para a sua consumação. É o crime de resultado cortado. E um exemplo típico é esse artigo 38 da lei de drogas. Prescrever ou ministrar culposamente. Ok, pessoal? Vem comigo para a tela. Aí eu te pergunto assim, ó. Essa primeira corrente, essa segunda corrente, ok? Qual que eu vou levar para a prova? I don't know. Ou seja, ninguém vai falar. Você vai ver que tem gente que fala que é uma, tem gente que fala que é outra. Se cair, certamente anula. Se for uma redação, coloque as duas correntes. Associação, essa é certa que não é crime hediondo. Vem comigo para a tela. Olha só, pessoal. Associação para tráfico não é crime hediondo. A associação do 288 do Código Penal para a prática de crimes não é crime hediondo. A associação do 288A não é crime hediondo. Ok? Então, a associação criminosa não é crime hediondo. Nem mesmo a associação para tráfico de drogas. Ok? Doutor, existe alguma associação no ordenamento jurídico brasileiro que é crime hediondo? Estou falando equiparado. Existe. Existe, doutor? Sim. Associação para a prática de genocídio. E sabe por que isso? Exige, inclusive, 4 pessoas. Por quê? Por quê? Porque o aluno Juninho não lê a lei de forma completa. Veja, quando a gente tratou do genocídio lá atrás, olha, eu vou voltar os slides aqui. Quando a gente tratou aqui do genocídio, ó, esses crimes aqui estão aqui, ó, na lei de crimes hediondos. Olha o parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio, certo? Previsto onde? Artigo 1º, 2º e 3º. 1º, 2º e 3º. Da lei 2889 de 56. Aí você vem olhar o 1º, 2º e 3º, você só estuda genocídio, o artigo 1º, a letra A. Se há genocídio, é só matar as pessoas aqui, a coletividade lá. Mas você esquece que a lei fala que o 2º e o 3º. Olha o 2º, olha a maldade do examinador.
Então, associar esse mais de 3, ou seja, 4, para a prática dos crimes mencionados no artigo anterior. Volta comigo para a tela. Ou seja, associação para a prática de genocídio é crime hediondo. Legal? Boa, né, galera? Vem comigo para a tela. Então, vamos voltar aqui de novo para onde estávamos. Aqui. Esse artigo segundinho que ninguém lê. O aluno Juninho lê até aqui e depois pula para a parte da arma. Ok? E outra, pessoal, tentados ou consumados, tá? Não é porque que o crime é tentado que ele não será considerado crime hediondo, ok? Seja tentado, seja consumado, é crime hediondo. Vem comigo para a tela. Por que tem essa divergência do 33, parágrafo 1º, do 34? Por quê? Porque quando você vê a causa de diminuição de pena, o que era chamado, 33, parágrafo 4º, que era chamado de tráfico privilegiado, que o certo não é chamar de privilégio, já que é uma causa de diminuição de pena, isso é diferente, os tribunais falavam, é ou não hediondo? Aí, o aluno Juninho vai falar o quê? É hediondo. Eu vou falar, é. Aí, close, ele vai falar o seguinte, é hediondo porque tem uma súmula do STJ, e aí o aluno Juninho ainda vai falar a súmula errada, ele vai falar a súmula 1500, que nem tem. Depois ele pesquisa e fala, olha, tem a súmula 512. Ela fala que não afasta a hediondez do delito. Aí, se o aluno Juninho for o seu concorrente, volta comigo, você vai falar o seguinte para ele. Eita, é mesmo, tá certo, cara, beleza, é hediondo, tchau. E por trás você vai rir. Por quê? Porque essa súmula, meu amigo, já foi revogada, tá legal? O 33, parágrafo 4º, não é crime hediondo, ok? E a súmula, acabou-se o que era doce, não é crime hediondo. Só é crime hediondo para o seu concorrente. Se o seu concorrente falar que é crime hediondo, você vai falar, ok. Brincadeira, né, pessoal? A sua vaga está garantida. Não precisa torcer contra o colega nem ensinar errado, ok? 512, essa súmula está fora, pessoal. 33, parágrafo 4º, não é crime hediondo. Volta comigo para a tela. Então, dê adeus à súmula 512 e a partir daqui desse STF-HC, o STJ cancela a súmula porque afirmou-se no 831 que não é crime hediondo. Vem comigo para a tela. Tortura. Não vamos tratar da lei de tortura 9.455 de 97. Mas o que eu quero que os senhores saibam é, existe uma tortura que não é crime hediondo. Existe uma espécie de tortura. A tortura imprópria, a tortura omissiva, a tortura jabuticaba imprópria. Hã? Sim, pessoal. A tortura praticada por omissão, aquele que tinha um dever de apurar e de evitar e não o faz, ele responde por tortura na forma omissiva. É uma forma específica. Inclusive, é uma única tortura que é punida com detenção e não reclusão. Ok? Tranquilamente. O que é a relevância prática? Professor, o que tem a ver jabuticaba? Você sabia que tem uma ideia generalizada em todo o Brasil que, se comparado com todo o mundo, em todo o mundo, o crime de tortura é um crime próprio, ou seja, exige uma qualidade especial do agente. No Brasil, porém, como sempre, é isoladamente sempre único o Brasil, não é apenas crime próprio. A tortura também pode ser um crime comum. Pode uma pessoa que não é servidor do Estado praticar tortura, sem estar em conluio com o servidor do Estado. Por isso que a tortura no Brasil é crime comum. E aí vem o doutrinador Alberto Silva Franco e fala o seguinte: olha, isso é um crime de jabuticaba. Por quê? Porque a jabuticaba só dá no Brasil, da mesma forma que a tortura só é crime comum no Brasil. Então, o que seria o crime de jabuticaba imprópria? Nada mais é que a tortura imprópria, a tortura por omissão. É isso que você tem que saber. Vem comigo para a tela. Aí vem aqui, crime de terrorismo. A lei legislou aqui, ó, só em 2016. Volta comigo para a tela. Era interessante, pessoal, que se discutia se tratados internacionais podem criar crimes no Brasil, já que alguns têm a equiparação de lei ordinária, né? Outros estados supralegal e outros constitucional. Antes, o STF sempre dizia o seguinte: tratado internacional não pode, então você não podia aplicar o conceito que a doutrina extraía da Convenção de Palermo para tipificar o terrorismo.
Não, não era possível. E esse HC investigativo, por que que eu falo HC investigativo? Porque se você quer gravar o número é esse, é o HC 96007, o investigador. Nesse HC o STF falou, tratados internacionais não podem criar crimes no Brasil, tá legal? Então o crime de terrorismo é equiparado ao hediondo. Aí como estuda essa lei? Aí tem legislação própria, que não é o tema dessa aula. Vem comigo para a tela. A gente encerra e vem para a parte mais importante da lei, que são as consequências processuais e extraprocessuais dos crimes hediondos e equiparados. Primeira pergunta, vem comigo para a tela. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Está expresso na Lei 8.072. Agora olha aqui na tela como está na Constituição. Graça ou anistia? Aí eu pergunto a você, essa vedação, ao acrescentar o indulto à Lei 8.072, violou a Constituição? Volta comigo. Uma corrente vai dizer o seguinte, a Constituição estabeleceu patamares máximos. O legislador não pode ir além. Portanto, pessoal, violou, a Lei 8.072 violou a Constituição ao esticar por indulto. É só graça e anistia. Uma outra corrente, que é onde está o STF, vai dizer o seguinte, não, a Constituição prevê patamares mínimos. Lembra? Aqueles mandados constitucionais de criminalização? Patamares mínimos. Nada impede que o legislador amplie essas garantias. Aí eu pergunto a você, para essa corrente, o indulto é válido, a vedação? Tranquilamente, perfeitamente válido. E ela ainda diz mais, ela diz o seguinte, a graça, que é individual e exige requerimento, o indulto é coletivo e independe de requerimento. Veja aqueles indultos coletivos de final do ano. Nada mais é, pessoal, a graça que um indulto individual. O indulto nada mais é que uma graça coletiva. Então, a Constituição, quando previu graça, automaticamente ela previu indulto. Pelo amor de Deus, não me fala preveu, tá legal? Não machuca a nossa língua portuguesa. Legal? Então, quando se previu graça e anistia, também estava previsto a vedação ao indulto. Aí eu te pergunto, olha, teve uma alteração na 8.072, olha comigo na tela. Olha o que essa... Aqui, ó. A praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo em 2015. Em 2017, esse crime foi elencado como crime hediondo, não foi? De arma de fogo de uso restrito aqui, tá? Tem que ser o restrito, que é o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. A Lei 10.826, 2003. Aí, ele cometeu em 2015. Em 2017... virou crime hediondo. Ele terá direito a indulto? Volta comigo para a tela. Você vai dizer que sim, porque essa lei só previu aí a proibição. Quando fala crime hediondo, ele só foi hediondo em 2017, mas ele foi praticado em 2015. Aí o que você fala? A lei penal não retroagirá para prejudicar o réu, mas apenas para beneficiá-lo. Cuidado, o indulto é um ato estatal discricionário do presidente da República. Tá legal? É uma renúncia ao seu direito de agir e fica na discricionariedade do presidente. Nada impede, portanto, que ainda que o crime tenha cometido em 2015 e elencado como hediondos em 2017, que o presidente da República vede a concessão do indulto. Legal? Essa vedação pelo presidente está no âmbito da sua discricionariedade. Conceder ou não conceder? Eis a questão. Legal? Vem comigo para a tela. Aí vem aqui, os crimes hediondos, a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo são insuscetíveis de fiança. Só que antes falava que em 2017, fiança e liberdade provisória. Fiança e liberdade provisória. Você pode botar aí, se quiser escrever no seu caderno, você coloca assim, o HC, quando o STF julgou o HC 104.339. Senhores, confirme aí, é HC 104.339. O professor às vezes pode estar velho e esquecendo. Tá legal? Volta comigo aqui para a tela. No HC 104.339, o STF vai falar o seguinte. Olha, sabe, a gente pode invocar aqui, sabe quem? Dadá Maravilha. O que Dadá Maravilha fala? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando o legislador veda fiança, não está necessariamente vedando a liberdade provisória. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como assim, professor? A liberdade provisória, pessoal, é um instituto que pode ser concedido com ou sem fiança.
Quando a gente fala que veda fiança, o que está vedada é a liberdade provisória com fiança. Então não impede a liberdade provisória sem fiança. É estranho isso, sim? Não cabe fiança, mas ele pode ser liberado sem fiança. Isso acontece muito. O cara praticou um tráfico pela primeira vez na vida. Como ele é primário, vamos supor, primário, bons antecedentes, não integra organização criminosa, não se dedica a atividades criminosas, ele vai fazer jus ao tráfico privilegiado. Pode ser reduzido até 2/3. Se você diminui a pena mínima, que o Brasil tem a cultura da pena mínima, aplica-se em 5 anos, e diminui 2/3, a pena mínima para o tráfico é 1 ano e 8 meses. Tá vendo? Ele pode inclusive iniciar em regime aberto por causa disso. Então, pessoal, vem comigo para a tela. Lembre-se, o que é vedado é a fiança. Olha, antes vedava-se fiança e liberdade. Tanto que tinha essa súmula do STF, falava assim, ó, a proibição da liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão. Em outras palavras, era válida a liberdade provisória, ok? Agora, veda só fiança. Cabe liberdade? Aí você põe. Com fiança, não cabe. Sem fiança, cabe. Legal, pessoal? Aí vem comigo para a tela. A pena do crime hediondo vai ser cumprida em regime integralmente fechado, inicialmente fechado, em regime aberto, semiaberto, como? Quando a lei do crime hediondo foi criada, era uma época que estava tendo muito extorsão mediante sequestro. Teve o sequestro do Abílio Diniz, do Washington Oliveto. Isso aí gerou um clamor muito grande. Tanto é que na Câmara dos Deputados a lei tinha apenas e tão somente a extorsão mediante sequestro. E aí ela foi alterada no Senado e aí passou a ter esse outro rol. Acrescentou-se esse rol. Aí volta, né? Tem aprovação e tudo certo. Ok? O que eu quero dizer? Quando ela foi criada, pode voltar comigo. Na redação originária, por isso era uma lei temerosa, era aquela lei que assustava, né? Era um nítido direito penal da emergência. Criado de última raça, assim, imediatamente, na verdade, dizendo. Por que isso? Ele criou dizendo que o regime seria integralmente fechado. Você ia ficar toda a pena presa, sem progressão nenhuma. Aí sim, você tinha medo do crime hediondo. Só que foi afrouxando tanto essa lei com o passar dos anos, que eu faço a pergunta a vocês. É igual o Chapeuzinho Vermelho. Quem tem medo do lobo mau tirando o professor Érico Palazzo? Ninguém. Ninguém mais tem medo da lei de crimes hediondos. O bandido pouco está preocupado. Porque tem tanto benefício legal que ele não tem mais medo. Ok? Então a gente tem regime integralmente fechado. Ok? Aí vem o STF no HC 82959, dígito 7 de São Paulo, da lavra do ministro Marco Aurélio, e fala o seguinte: olha, a integralidade do cumprimento ofende vários princípios. Dignidade da pessoa humana, individualização da pena, porque você não consegue individualizar, particularizar uma pena. Então, nesse 82959, dígito 7 de São Paulo, previu-se a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado. Opa, beleza. Então, vem o legislador, na Lei 11.404 de 2007, diz o seguinte: olha, não é integralmente fechado porque é inconstitucional. A partir de hoje, doravante, o regime inicial é inicialmente fechado. Ou seja, regime integralmente inconstitucional. Vem e fala regime inicialmente fechado. E aí eu pergunto a vocês, é válido ou não? Aí vem o STF de novo, agora na lavra do ministro Dias Toffoli, e no HC 111.840 do Espírito Santo, ele vai falar o seguinte: o regime inicialmente fechado também é inconstitucional, fere também a dignidade, fere a isonomia, fere a individualização da pena e diversos outros princípios. Resultado prático, pessoal: hoje, tanto o integral quanto o inicial fechado são inconstitucionais. Legislador, pessoal, não decide. Legislador só legisla. Quem decide é o juiz no caso concreto. Juiz não legisla, legislador não decide. Então, o juiz, no caso concreto, analisa o artigo 33 e seguintes do Código Penal e define o início da pena, do regime. Pode ser fechado? Pode. Pode ser semiaberto? Pode. Pode ser aberto? Pode, pessoal. Então, lembre-se, o tráfico privilegiado vai pegar lá, vamos diminuir a pena, vai ser ali 1 ano e 8 meses. É justamente por isso que tirou a hediondez
do tráfico privilegiado. Entendeu? Então, um tráfico hoje, um crime hediondo hoje, a depender do caso concreto, pode sim iniciar em regime aberto, ok? Ambos ali são inconstitucionais. Qual que é a relevância prática? Se você fala que é integralmente fechado, o camarada não progride. Se você fala que é inicialmente fechado, ele vai progredir. Ora, a partir dessa decisão, quando fez a lei em 2007, falou assim, ora, então pode progredir. Aí eu pergunto, qual é o tempo da progressão? Essa nova legislação vai dizer o seguinte, se for primário, 2/5. Se for reincidente, 3/5. Ok. Isso a partir da lei, porque é mais gravosa. Se a gente olhar o 112 da LEP, a progressão se dá com 1/6. O que o STF e o STJ disseram? Ora, para os crimes hediondos cometidos antes da Lei 11.404 de 2007, a progressão dar-se-á com 1/6 da pena. Para os crimes posteriores, porém, aí sim, 2/5 primário, 3/5 reincidente. E aí eu te pergunto, essa reincidência tem que ser específica? Não, pessoal. Qualquer reincidência. O que é reincidência específica para crimes hediondos? Uma primeira corrente vai dizer que tem que ser o mesmo tipo penal, o mesmo bem jurídico tutelado. Portanto, por exemplo, o cara comete latrocínio mais latrocínio. Ok. Uma segunda corrente vai falar assim, não, basta ser um daqueles rol, do que esteja no rol, mas tem que ofender o mesmo bem jurídico. Por exemplo, latrocínio, que atinge o patrimônio e a vida, e extorsão mediante sequestro, que também atinge o patrimônio. Seria, então, aí uma reincidência específica. Uma terceira corrente vai falar, não, para ser reincidente específico, basta cometer quaisquer dos delitos previstos nesse rol, pessoal. Tá legal? Ou seja, praticou um estupro e praticou um latrocínio, é reincidente específico. Leve a terceira corrente para a sua prova. Professor, qual a relevância prática? Na progressão de regime? Nenhuma. Mas os senhores perceberão que no livramento condicional, para crimes hediondos, tem uma diferença. Legal? Então vem comigo aqui na tela. Falamos aqui da redação originária, era o HC 82959, dígito 7. Não precisa gravar, tá, pessoal? Do Marco Aurélio. Isso aqui é coisa do professor louco. E a outra aqui é o 111.840 do Espírito Santo, do Dias Toffoli, tá legal? Esse aqui, pro integralmente fechado, esse aqui, pro inicialmente fechado. Ambos são inconstitucionais, ok? Então, progressão para crimes praticados antes, falamos, 1/6. Para crime praticado depois, 2/5 ou 3/5. Não precisa ser reincidente específico. Ok, pessoal? Ela retroage? Já falamos. Como é prejudicial? Não. O senhor anota a súmula 26, súmula vinculante 26 e súmula 471. Cuidado ao falar a súmula vinculante do STF. A vinculante é só do STF, né, pessoal? Olha o pleonasmo aí. Então, fale súmula vinculante 26 e a súmula 471. Essa aqui do STJ. Legal? Aplica-se o 112, que o prazo é, olha a mágica, 1/6. Volta comigo para a tela. Olha como é simples esse parágrafo aqui. O que ele quer dizer? Eu vou ler e vou explicar. Leia comigo, ó. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Pode voltar comigo. Em outras palavras, é o seguinte. Se o réu estiver preso, ele vai recorrer preso, vírgula, salvo se ausentes os requisitos da preventiva. Ou seja, se não cabe mais preventiva, revoga-se a preventiva. Não é relaxa, é revogar. Apenas perdeu. Ela foi deferida legalmente e aí perdeu a necessidade no decorrer, ok? Agora, o réu que estiver solto, ele recorre solto, salvo se presentes os requisitos da preventiva 311, 12 e 13 do Código de Processo Penal, da nossa Lei Penal Adjetiva. Legal, pessoal? Vem comigo para a tela. Mata o parágrafo 3º. Aí vem o parágrafo 4º, que é muito interessante. A lei de prisão temporária, tem que saber de cor, 7960 de 89, ela prevê que os crimes previstos nesse artigo, isso aqui da lei de crimes hediondos, parágrafo 4º,
terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Vem comigo para a tela. A lei de crimes hediondos, 7960, ela vai falar o seguinte: crimes comuns, por exemplo, um homicídio simples, a prisão temporária é 5 mais 5. É por 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Na verdade, esse 5, leia-se até. Nada impede que o juiz fale assim, ó, decreto por 3 dias, prorrogável por 4 dias, por exemplo, é possível? O que você tem que ter em mente, pessoal, volta comigo para a tela. Aqui, ó, 30 dias, igual período. No crime comum, ela vai falar 5 mais 5, mas aqui você pode compreender como até, ok? Aí volta comigo. Já nos crimes hediondos e equiparados, passa o prazo a ser 30 mais 30. Isso é questão simples. O aluno mais comezinho acerta essa resposta. 5 mais 5, crime comum. 30 mais 30, crimes hediondos e equiparados. A pergunta é, meu amigo, e os crimes que não estão no rol da lei de prisão temporária? Esses crimes terão prazo de 30 dias? Ou manterão 35 dias ou nem será cabível? Veja comigo, vem comigo para a tela. Olha só. Esses aqui são os crimes da lei de prisão temporária. Nessa lei, por exemplo, não tem estupro de vulnerável e não tem tortura. Olha, aqui subvulnerável é crime hediondo, aqui é crime equiparado a hediondo. E aí, pessoal, nesse caso aqui, esses dois crimes que não estão no rol da lei de prisão temporárias, admite prisão temporária? Volta comigo. Pessoal, a lei 8.072, ela nada mais fez que ampliou de uma forma tácita o rol de crimes que cabem à prisão temporária. Portanto, afirme na sua prova: todos os crimes que estão no rol da lei de prisão temporária admitem prisão temporária. E também todos os crimes que estão no rol da lei de crimes hediondos. Por exemplo, estupro, por exemplo, tortura, que não estão na de temporária, mas admitem sim a prisão temporária. Legal? Vem comigo para a tela. Então conclua que esses crimes aqui, ó, que estão na lei de crimes hediondos, mas não estão na lei de prisão temporária, admitem. E o prazo será 30 mais 30. Volta comigo para a tela. Nesse parágrafo aqui, pessoal, vai falar que a União tem o dever de criar alguns estabelecimentos prisionais, aqueles que a gente chama de segurança máxima, né? Qual é a pergunta que pode cair na sua prova? Os estados devem também criar? Não. Os estados podem criar, mas não necessariamente devem. A União deve criar. Vem comigo para a tela. A União criou, pessoal. Nós temos alguns presídios federais. Nós temos, por exemplo, em Catanduvas, temos em Campo Grande, temos em Porto Velho, temos em Mossoró e temos também aqui em Brasília, né? Inaugurado recentemente, ok? Volta comigo. A gente vai tomar um café e a gente volta já já. Para o nosso último e derradeiro bloco, né, pessoal? Olha, eu vou contar um segredo aqui do professor Palazzo, né, que eu sempre prometi. Primeiro eu vou contar 2, tá? Quando eu falo que eu vou dar intervalo para tomar uma aguinha aqui, enquanto você tá em casa assistindo aí eu me deparei com a seguinte surpresa. Eu fui tomar meu copo de água aqui e olha, veja, não tem nada. O professor Érico Palazzo proibiu que eu tome água, só eu, o único professor que tem essa proibição. Reclame aí, pessoal, mande uma hashtag, forneça água, Palazzo, pelo amor de Deus. E o Palazzo só fez isso porque eu descobri um segredinho dele, que não tem nada demais. Nós saímos para jantar e no final, lá no restaurante, o garçom trouxe algumas uvas. Estávamos eu e o Palazzo falando de negócios. De repente, o Palazzo dá um chilique. Essa uva tem caroço. Como assim, cara? Ué, lógico que tem. Não, eu só como uvas selecionadas sem caroço. Eu só como frutas picadas. Eu não como fruta inteira. Meu Deus, cara. O Palazzo é não me toque, hein, pessoal? Palazzo toca a bola, agora é Palazzo não me toque. Palazzo forneça água. Palazzo não me toque. Palazzo toque a bola. Legal, pessoal? Vamos continuar aqui. Volta comigo para a tela.
Esse artigo aqui cai muito no seguinte sentido. Veja bem, volta aqui comigo. O condenado foi proferida sua condenação pela Justiça Federal. Só que ele foi cumprir pena no presídio estadual, por exemplo. E aí, pessoal, quem vai coordenar os institutos de execução penal? É o juiz federal ou é o juiz da Justiça Estadual, tal da Vara de Execução Penal? Um outro exemplo, o indivíduo é condenado pela Justiça Estadual e ele cumpre pena num presídio federal. Quem é o responsável pela execução penal? O juiz da Justiça Federal ou o juiz da Justiça Estadual? Olha, pessoal, o STJ, na súmula 192, vai falar o seguinte. Observa-se a Justiça Estadual se ele foi condenado pela Justiça Federal, mas cumpre pena na estadual. Portanto, lembre-se, o que me interessa é onde ele cumpre a pena, independente de quem fez a condenação. Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça Eleitoral e está cumprindo pena na Justiça Estadual, é a Justiça Estadual que coordena a execução penal. Aí o aluno Juninho pergunta, e a Justiça do Trabalho? Ela não julga crime, né? Ela não tem essa competência genérica como alguns imaginam, competência penal. Inverta-se o caso. E se ele é condenado pela estadual e está cumprindo na Justiça Federal? Obviamente, é o juiz da Justiça Federal, onde ele cumpre pena. Novamente, o aluno Juninho se apresenta e diz, mas a súmula 192 só fala quando ele é condenado pela federal e ela é cumprida na estadual. Por que você está entendendo o inverso? Aí se aplica o mesmo raciocínio. Condenado pela federal, cumpre na estadual, quem coordena é a estadual. Condenado na estadual, cumpre na federal, quem coordena é a federal. Olha comigo aqui na tela, fiz a tabelinha. Justiça Federal, cumpre pena na estadual. Vamos lá, é o juiz estadual, súmula 192. Justiça Estadual, cumpre na federal, aqui ficou fácil responder. Justiça Federal, ok? É aqui o teor da súmula 192. Agora vem o livramento condicional. Trata-se de medida alternativa à prisão, através da qual se concede uma liberdade antecipada, modificando a execução penal. Para tanto, há algumas condições. Vem comigo para a tela. O que a gente vai ver aqui é o prazo, pessoal. Se o indivíduo é primário, qual que é o prazo para obter um livramento condicional? Mais de 1/3. Lembre desse mais, que se a prova não colocar o mas, ela está errada, ok? Se o indivíduo é primário e tem bons antecedentes, mais de 1/3. Se o indivíduo é reincidente, mais de 1/2. Se o indivíduo cometeu crimes hediondos ou equiparados, mais de 2/3. Legal, né? Aí eu te pergunto, e se ele for reincidente específico em crime hediondo? E aí? Outra coisa, e se ele é primário de maus antecedentes? E aí? Vem comigo para a tela, olha só. Se ele é primário de bons antecedentes, tranquilo, mais de 1/3, não esqueça. Se ele é reincidente em crime doloso, tranquilo, mais de 1/2, tranquilo. Se é hediondo e equiparado, mais de 2/3, beleza. Aí eu perguntei, e se for primário de bons antecedentes, 1/3? Se for primário de maus antecedentes, por ausência de previsão legal, também se aplica o prazo de 1/3, ok? Agora, se for hediondo ou equiparado reincidente específico nesses crimes, ou seja, vamos supor, ele cometeu um 213, beleza. Aí depois ele cometeu um 217A. Ele é reincidente específico? Explicando para a terceira corrente, sim, não é isso? Se ele for reincidente específico, ó, ele não faz jus ao livramento. Elton, meu amigo, coloca para mim uma tela branca. Coloca uma tela branca. Olha só, pessoal. Preste a seguinte atenção. Desse lado aqui é a progressão de regime. Legal? Desse lado aqui é o livramento condicional. Na progressão de regime, nós vimos, se for... Aqui tem a lei 11.464 de 2007. Se for antes dela, 1/6. Se for depois, pode ser 2/5 ou 3/5. A progressão. 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Aí eu perguntei, e se for reincidente específico?
Nada muda. Continua 3/5. Ele tem direito a progredir, ainda que seja reincidente específico. Aí vem para o livramento condicional. Se você é hediondo ou equiparado, mais de 2/3. Se for reincidente específico, aí não. Então é essa a importância da reincidência específica. Ela permite da mesma forma a progressão de regime, mas ela impede a obtenção do livramento condicional. Ok, pessoal? Então, gravem aqui esse inciso e lembre desse acréscimo aqui em 2016 do tráfico de pessoas. Legal? Também 2/3 aí para progredir. Vem comigo para a tela. Aí, pessoal, a gente trata da associação criminosa para a prática de crimes hediondos. Legal? Primeira observação. Olha aqui na tela como ela fala, ó. Será de 3 a 6 anos a pena prevista no 288 quando se tratar de crimes hediondos, tortura, tráfico, terrorismo. Aqui, o aluno não juninho já tem que se antecipar. A associação para tráfico não vai pegar essa aqui de 3 a 6 porque ela tem previsão específica no artigo 35 da lei antidrogas, ok? Ok. Olha a relevância prática. O 288 tem a pena aqui de 1 a 3 anos. Lembra no início da aula, quando falamos de crime que a pena mínima não passa de 1 ano? Ele admite o sursis, né? O artigo 89 da lei 9.099 de 95, ok? Admite sursis. Se for para a prática de crime hediondos e equiparados, não admite, porque será de 3 a 6, né? De 3 a 6, aí aqui já não cabe sursis, ok? Mas tem a diferença aqui, que se for para tráfico, você vem para esse crime aqui, ó, o artigo 35. Olha a pena como aumenta. Ao invés de 3 a 6, será de 3 a 10. Outra relevância prática. Veja, o 288 exige 3 ou mais pessoas. Mínimo de 3. A associação exige 2. A lei 12.850... A lei 12.850 exige 4. A lei 2889 de 56 do genocídio exige 4. Então não caia nessas pegadinhas de prova, tá legal, pessoal? Vem comigo para a tela. Aí eu falei para vocês o seguinte. Associação criminosa para o tráfico é crime hediondo? Falamos que não. Associação para a prática de crimes hediondos e equiparados é crime hediondo? Também não. Ok. Professor, tinha uma divergência do que é tráfico, né? Que a gente falou 33, parágrafo 1º, caput 34. Mas afirmamos que o STF diz que o 35 não é crime hediondo, ok? Aí a gente vai estudar o livramento condicional. Aí eu pergunto para vocês, olha, se for primário, mais de 1/3. Se for reincidente em crime doloso, mais de 1/2. Se for crime hediondo ou equiparado, mais de 2/3. Legal? Se for reincidente específico, não faz jus, ok? Aí eu te pergunto, e o indivíduo que comete associação para tráfico de drogas, artigo 35. Em quanto tempo ele progride? Qual é o raciocínio do Juninho? Ora, se o 35 fosse hediondo, mais de 2/3. Como não o é, será simplesmente mais de 1/3 ou mais da metade, se for ou não reincidente. Aí que o Juninho erra. Por quê? O artigo 35 não é crime hediondo. Beleza. Progressão, 1/6. Mas, para fins de livramento condicional, existe uma previsão específica no artigo 44, parágrafo único, da lei de drogas, que o coloca como 2/3. Veja, a associação para o tráfico, por previsão específica da lei de drogas, tem o livramento condicional obtido a partir de 2/3 de cumprimento da pena, apesar de não ser crime hediondo ou equiparado. Se você não tivesse essa previsão específica, ele seguiria o prazo de 1/6. E sabe qual é o mais legal? Porque o livramento condicional para hediondos e equiparados, eu falei para você memorizar o mais, não é isso? Mais de 2/3, então seria 2/3 e 1 dia, não é isso? Sim. Para hediondos e equiparados, salvo o tráfico. Por que salvo o tráfico? Olha só, vem comigo para a tela. Olha o que o artigo 44 prevê. Os crimes previstos no artigo 33, caput, parágrafo 1º, 34 a 37, e é aqui que aquela segunda corrente ganha força, eles são insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia, liberdade provisória. Aí vem o parágrafo único. Nos crimes previstos no caput desse artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de
2/3. Perceba que ele não fala mais de 2/3, não. Ele fala 2/3. E como ele bota 34 a 37, o 35 está aqui. Veja. Então, para progressão de regime, o 35 é 1/6 porque não é hediondo. Para livramento condicional, ele é 2/3, ainda que não seja hediondo, ok? Outra observação, o livramento condicional para crimes hediondos e equiparados é mais de 2/3, mas em se tratando dos crimes da lei de drogas, 2/3, não fala mais. Legal, pessoal? Confuso isso aí, confuso, volta comigo para a tela. É confuso, sim, mas cai na prova. E quem não quer 37% de aumento? Quem não quer estar ganhando um dinheiro legal aí para curtir sua vida nos próximos carnavais? E aí, vem comigo para a tela então. O participante ou associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, isso aqui não se usa mais, tá? Agora, o 288 lá mudou o nome para associação criminosa. Quando alguém na entrevista falando assim, ó, prendemos uma quadrilha, denunciamos uma quadrilha, condenamos uma quadrilha ou bando, meu Deus, não é legal falar isso não, tá, pessoal? Usa a expressão aí, associação criminosa. Possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Volta comigo para a tela. Essa aqui é a famosa delação premiada. Você sabia que delação premiada não se confunde com colaboração? De uma forma bem simplória, a delação, você delata alguém. Você confessa o crime e delata alguém. A colaboração não necessariamente precisa ter uma delação. Você pode informar sobre a estrutura, você pode dar a organização, da associação, você pode informar a localização da vítima, localização dos produtos do crime. Perceba, portanto, que a delação é uma espécie do gênero colaboração. Relevância prática, diminui a pena até 2/3. Olha aqui na tela uma pergunta interessante. Vem aqui de 1 a 2/3, beleza. Aí eu te pergunto, ó, essa redução é apenas para o crime de associação ou para o de associação e também para os praticados por ela? Prevalece essa aqui, tá? Apesar de haver divergência, ok? Tanto para a associação quanto aos outros. Vem comigo para a tela. Olha que peguinha maldoso esse artigo 9A da LEP. Olha a maldade do examinador. Vem comigo para a tela. Olha só. Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes da Lei 8.072, não é isso? Serão submetidos obrigatoriamente, isso aqui em aula própria a gente discute a constitucionalidade e também não é como vocês imaginam, a identificação do perfil genético, a ideia aqui do DNA, não é isso? Volta comigo para a tela. Aí eu te pergunto, o indivíduo que pratica tráfico de drogas tem que ser submetido a esse fornecimento de material genético? Não vamos entrar no mérito da constitucionalidade ou não da previsão. Vamos pela letra da lei. Suponha que é totalmente constitucional, ok? Ele deve ser submetido, sim ou não, condenado por tráfico? Claro, né, professor? Está expresso? Não. Não está expresso. Claro que está. Eu acabei de ler. Juninho. Vem comigo para a tela. Olha a maldade do examinador. Ele fala os crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072. Ele falou em equiparados? Não. Portanto, tráfico, tortura e terrorismo, em tese, não estariam nessa submissão. Mas aí vem o pulo do gato. Olha como ele começa. Ou nos dá 8.072. Mas antes disso, os condenados por crimes praticados dolosamente com violência. Portanto, o terrorismo certamente terá violência. A tortura certamente terá violência. Esses dois, portanto, estão submetidos. Agora, o tráfico pode muito bem ser cometido sem violência. E se o for, ele não vai sofrer a incidência desse artigo 9A da LEP. Ok, pessoal? Fica tranquilo aqui. Volta aqui comigo para a tela. Meus amigos, eu encerro o conteúdo material da lei de crime hediondo. Mas eu tenho certeza que você não erra a questão. Eu selecionei algumas aqui, já são umas recentes, os senhores verão que não tem como errar. E eu aposto o braço do meu colega Érico Palazzo.
pode fazer qualquer questão com o conteúdo que foi dado aqui, que você não erra. Cuidado com as observações de noções de direito para a prova de agente e escrivão. Noções, meu amigo, eu já dei exemplo da minha prova em 2009. Cai questão difícil, ok? E leis extravagantes, principalmente, os senhores perceberão aqui que seja juiz, promotor, defensor, delegado, analista, técnico, agente, escrivão, papiloscopista, qualquer cargo, o nível de pergunta é o mesmo em se tratando de leis especiais. Então vamos resolver a questão? Vem comigo para a tela. Eu risquei aqui, agora não estou conseguindo nem apagar. Mas vamos lá, ó. São crimes hediondos, nos termos da 8.072 de 90, exceto, olha só, o Elton é mágico. Além de um bom funcionário, é um mágico. Vamos lá. Falamos do crime de aborto, pessoal? Não, né? Entregar a consumo produto cosmético sem licença é? Falamos, né? Falamos. Constranger pessoa maior de 18 anos a ter conjunção carnal com grave ameaça sem resultar na morte, o estupro é em qualquer de suas formas. Atrair pessoa com 16 anos à prostituição é? É. Mas se fosse maior de 18, não é hediondo, não é isso? Portar arma de fogo de uso restrito é hediondo. Se fosse de uso permitido, não é hediondo. Se for de uso permitido com a numeração raspada, aí sim é hediondo. Portanto, ficou mole, né, pessoal? Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Advogado, não tá tão recente não, né, pessoal? 2018 só, olha só, só questão recente, pessoal. Delegado da PF, ai meu Deus, prova de delegado, eu tô querendo pra gente, professor. Veja, você vai responder qualquer questão. Paula, proprietária de uma casa de prostituição, induziu e passou a explorar sexualmente duas garotas de 15 anos. Nessa situação, o crime praticado por Paula é hediondo, insuscetível de anistia, graça e indulto. Tranquila, né, pessoal? Questão correta. Observação. Se fosse perguntando conforme a Constituição, a questão poderia até ser anulada pelaquela discussão do indulto, apesar de a graça ser vista como indulto em sentido amplo. Não é isso? Mas ele fala tranquilamente aqui, como eu disse a vocês, marque correta, sem dúvida alguma. Juiz, nossa, de juiz! Nos termos da 8.072, considera-se hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito. No 16 da 826. Aqui, inclusive, pessoal, ele botou como está, mas você pode botar, inclusive, no caput e no parágrafo único. Ok? Então, questão correta, fácil. Vamos para... Bora um difícil aí, professor. Defensor Público, Amapá, 2018. À luz do que dispõe o direito brasileiro sobre crimes hediondos, responda. Somente recebe essa classificação os crimes consumados em razão do princípio... Meu Deus, vem comigo para a tela. Algumas questões, quando, por exemplo, vou prestar uma prova, a questão é tão fácil que eu falo, não, essa aqui eu vou dar para o examinador. Essa aqui eu vou dar, não vou, me recuso a responder de tão fácil que é. Brincadeira, né, pessoal? Mas tá vendo? De defensor público, pessoal, olha que questão fácil. Volta comigo para a tela. Falamos que é consumados ou tentados. Então, tá fora. É obrigatória a fixação do regime inicial fechado? Volta comigo. Eu não dei o exemplo, pessoal, que agora, inclusive, o aberto, quando eu citei o HC 829597 de São Paulo, do Marco Aurélio, eu não falei do 111.840 do Espírito Santo, do ministro Dias Toffoli, não falei que o integralmente e o inicialmente são inconstitucionais? Então, pode iniciar em regime aberto. Legal? Vem comigo para a tela, também está fora. Todas as modalidades de tráfico são equiparadas, o que não ocorre no 35. O 35, beleza, de associação para o tráfico. Agora, todas, a gente não falou que tem discussão, pessoal? Se tem discussão, você pode ter certeza que não vem como questão correta. Sua prática autoriza a majoração da pena base acima do mínimo legal? Por si só, não, pessoal. Isso aqui a gente estuda em dosimetria. Mas por si só por ser hediondo, não aumenta, não. Existe vedação legal expressa a concessão dos institutos da graça e do indulto? É difícil, pessoal. É difícil. Volta comigo. Tem que estudar, pessoal. Não é difícil. Eu falei que hediondos vocês não vão errar. Voltemos. Vem comigo para a tela. Tem mais questão.
Delegado Piauí. São considerados hediondos infanticídio e estupro? Já falamos que infanticídio não comentamos, não o é. A tentativa de homicídio simples ou de homicídios qualificados constitui hediondos? Homicídio simples não. Observação aqui. Volta comigo para a tela. O crime de homicídio simples pode ser hediondo. Quando? Quando realizado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda por um só agente. Como é chamado esse crime? Homicídio condicionado. Legal? Vem comigo para a tela. Também está fora essas duas aqui. É possível a liberdade provisória aos autores de crimes hediondos? Volta comigo. Liberdade provisória, da maravilha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Legal? Ou seja, a fiança é proibida. A liberdade provisória, com fiança, proibida. Sem fiança, permitida. Vem para a questão. É possível a liberdade provisória? Tranquilo. Sem fiança. Como ele não falou nada, é possível. É possível. Dependendo da gravidade do crime, é cabível ao juiz classificar como hediondo. O juiz pode escolher, pessoal. A gente adota o sistema judicial? Não. A gente adota o sistema legal. Tá fora! Out! Tratando-se de crime hediondo ou equiparado, o condenado por crime de tortura em qualquer modalidade deverá iniciar em regime fechado. Primeiro que não se inicia mais. E ainda que se fosse ter que iniciar em regime inicialmente fechado, aquela tortura imprópria não inicia no fechado, porque é pena de detenção. E pena de detenção só inicia no semiaberto ou no aberto. Ela só vai para o fechado se for por meio de regressão de regime, ok? Ficou fácil a resposta? Facílima. Mais uma. Advogado CESP. Meu Deus, CESP, SEBRASP. O ordenamento jurídico nacional adotou o critério legal para a tipificação dos crimes hediondos, sendo vedado ao juiz, em caso concreto, fixar a hediondez ou excluí-la. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né, pessoal? Correta. Se fosse permitido que ele excluísse, a gente poderia falar, volta comigo, na cláusula salvatória, não é isso? De quem? Alberto Zacarias Toron, para o nosso amigo Érico Palazzo, do Zac Efron, nosso americano artista aí, né? O protagonista dos filmes aí que o Palazzo gosta de assistir. Ou então também poderia citar a lei Romeu e Julieta, aquela exceçãozinha, ok? A exceção Romeu e Julieta. Vem comigo para a tela, questão correta, sistema legal. A lei investigador, tá aí a galera que quer pra gente. Investigador, a lei de crimes hediondos, embora não forneça o conceito de crime hediondo, apresenta um rol que se enquadra em 6 dispositivos dos crimes, entre os quais se pode destacar instigação ao suicídio? Não falamos instigação ao suicídio. Lesão corporal de natureza grave? Não. E a gravíssima? E a seguida de morte? Sim ou não? Desde que isso aqui se somem aquele pessoal de 142, 144 e etc. que a gente falou. Incêndio? Tá fora. Extorsão? Calma. Violação mediante fraude? Tá fora. Volta comigo para a tela. Extorsão? Cai, pessoal, não falei? Extorsão mediante sequestro em todas as suas formas. Extorsão do 158, simples, tá fora. Extorsão qualificada pela morte, 158, parágrafo 2º, tá dentro. Extorsão com restrição da liberdade, 158, parágrafo 3º, tá fora por ausência de previsão legal, seria o sequestro relâmpago. Extorsão com restrição. Se for extorsão com privação, estamos no 159, em todas as suas formas. Vem comigo para a tela, letra D aí, o nosso gabarito. Vamos nessa aqui, ó. Delegada Bahia. A Força Nacional está atuando legalmente em Salvador. Opa, Força Nacional. Ela está constando lá na listagem do homicídio funcional. O civil X, irmão de um policial militar do estado de São Paulo, que integra a Força Nacional, residente na referida cidade, se envolveu em acidente de trânsito sem vítima, ao abarroar o veículo do condutor Y. Após se identificar como irmão, olha a dica do examinador, após se identificar como irmão do militar do Estado, integrante da Força Nacional, foi violentamente agredido por Y, que confessou ter assim agido apenas por saber dessa condição. Olha só, as agressões provocaram lesão corporal gravíssima. Diante do exposto, é correto afirmar. Você vê aqui, pessoal, olha, o irmão. Eu tô falando que cai, pessoal, irmão
Você sobe pai, desce pro irmão, segundo grau. Nós vimos que se aplica, né, até tio e sobrinho, que você só não entra no primo, que é quarto grau. Então é só você ir caçando a resposta. É crime hediondo. Aí que não é, tá fora. Que não é, tá fora.